Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. A sensação de aumento da violência no país faz as pautas ligadas à segurança ganharem força no Congresso. Entre elas, o fim do Estatuto do Desarmamento. Na Câmara, a Frente Parlamentar em Defesa da Segurança Pública defende análise pelo plenário de um projeto que revoga o Estatuto. No Senado, uma proposta bem parecida já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Para discutir esse assunto, o Câmara Debate recebe o deputado Paulão, do PT de Alagoas, e o deputado Capitão Augusto, do PR de São Paulo. Começar perguntando para o deputado Capitão Augusto. Deputado, na sua visão, tem que mudar o Estatuto do Desarmamento mesmo? Tem que ser revisto por completo, até porque o Estatuto foi feito em cima e até contra a opinião pública. Na época houve um plebiscito, o plebiscito disse não ao desarmamento e mesmo assim foi colocado em pauta e aprovado esse Estatuto. Então é um Estatuto que está, na sua forma, completamente em desacordo do que a sociedade espera. Você acabou desarmando o cidadão de bem. Nós não estamos falando de dar arma para qualquer pessoa, em hipótese alguma. Nós estamos falando para aquelas pessoas que têm condições e que possa ter o equilíbrio emocional, treinamento, que tem uma justificativa para ter sua arma. Então, esse cidadão de bem, ele precisa realmente ter o seu porte de arma. E acabaram desarmando esse cidadão de bem, que às vezes até precisa e necessita para a sua segurança pessoal ou da sua família, e os marginais, em contrapartida, conseguiram uma facilidade ainda maior para praticar crimes. Porque eles têm a certeza absoluta que quando abordar uma pessoa, um carro, entrar numa residência, não terá arma naquela residência. E eles estão se armando cada vez mais, inclusive com armas de guerra. Então o Estatuto já ficou completamente envelhecido, já foi feito contrário à opinião pública e mostrou que quando foi feito, que a intenção era reduzir homicídios, naquela época o homicídio estava em 27 mil homicídios ao ano. E com o Estatuto de Desarmamento, hoje nós temos 61 mil mortes violentas ao ano. Para ver como é que não resolveu o problema, muito pelo contrário. A questão da aprovação desse Estatuto, da forma como foi, até agravou o problema da segurança, que facilitou realmente esse embate dos marginais, que hoje abordam as pessoas na certeza de que daquele cidadão de bem não tem nenhuma arma. E acaba cometendo homicídios e atrocidades que a gente vê, matando sem mais nem menos. Porque tem a certeza absoluta que não haverá qualquer tipo de ameaça para o próprio marginal. Deputado Paulão, você acredita que esse aumento da violência que o deputado Capitão Augusto citou pode ser atribuído ao Estatuto do Desarmamento? Eu tenho discordância do Capitão Augusto. Na realidade, o Estatuto, desde que ele foi implantado, primeiro é um paradigma internacional, não foi uma novidade do Brasil. O Brasil, verificando a situação da segurança no mundo e o bom direito, implanta o Estatuto e, desde a sua implantação até hoje, a gente teve uma redução de 120 mil mortes no Brasil. Se não tivesse o Estatuto, essa situação era mais grave. A questão que o Capitão Augusto levanta, que o Brasil tem mais de 60 mil mortes ano, é verdade. Esse genocídio pós-guerra, a gente só tem estatística na Somália, em guerra, com 10 mil mortes. Agora, essa estatística, infelizmente, as autoridades, nas suas várias escalas, não priorizou como um plano de trabalho. Essa pauta, ela não existe. Por que não existe? Porque essa violência ela tem uma localização geográfica. A maioria das vítimas são jovens, sexo masculino, pobre na periferia. E o grande motivador é a ação de uma droga alienígena e nova no Brasil, não tão antiga, que é o crack. E por que eu estou dizendo alienígena? Porque ela é produzida em 3 países, entra via fronteira seca, e o papel da Polícia Federal, que é responsável pelo controle das drogas, junto com a Polícia Federal, as polícias, a estrutura das Forças Armadas, na minha visão, não priorizou essa discussão das fronteiras do atacado. Veja a questão da intervenção militar no Rio de Janeiro. Você vai fazer uma intervenção localizada no Rio de Janeiro, para o varejo, quando a gente sabe que o morro, o conflito, ele se dá devido à ausência do Estado. E está provado, não sou eu que digo, quem diz é um ex-comandante da Polícia Militar no Rio de Janeiro, Coronel Ibis, que se não tiver políticas preventivas como educação, saúde, assistência social,
não é, esporte, lazer, cultura, não é? Está provado que cada vez que você investe em educação, você diminui a violência, a estratificação da educação, ela é perversa. Está provado também através de estatuto, através de dados do IPEA, se você consegue fazer com que uma criança de 12 até a fase adulta, 30 anos, o Estado dê proteção a ele, a tendência é você não entrar na violência. Agora, o capitão Augusto levanta em relação às armas pesadas. O que é que tem a ver com o Estatuto? O Estatuto, ele define, mesmo se ele for aprovado, é arma de pequeno porte para as pessoas que têm capacitação de fazer isso. Na realidade, essas grandes armas, ela entra através de contrabando. Eu pergunto, a segurança não deu resposta em relação a isso. Outro dado fundamental, uma boa parte das armas que estão à disposição do Poder Judiciário, que foram armas de apenados, essas armas, muitas vezes, elas saem da estrutura que está à disposição do Estado para se ver o crime. A outra questão é o seguinte, as fábricas do Brasil, que têm localização geográfica principal no Rio Grande do Sul, que é a Taurus e a Ross, essa arma sai para o Paraguai e entra. Então, veja bem, na realidade, não será o Estatuto. Não é? Eu sou contra a posição do capitão Augusto, mas eu entendo que esse debate ele é mais profundo do que somente a questão do Estatuto. A gente não pode aqui criar a ilusão que o Estatuto vai ser a panaceia, a solução de resolver o problema da segurança. A segurança, você tem várias temáticas. O paradigma reativo, preventivo, causa-efeito. A integração da polícia, esse completo, valorização do profissional, que o capitão Augusto mesmo a gente tem discordância, mas nesse campo ele tem sido uma pessoa fundamental, né? Eu acredito que a gente tem que ter uma valorização, principalmente da polícia militar, e digo mais ainda, sem querer desmerecer o status dele, cabo, soldado e sargento, que na sua maioria são as pessoas que fazem parte da operação. Claro que você tem, com raridade, alguns oficiais, mas no caso da Alagoas mesmo, uma parte dos oficiais estão à disposição do Tribunal de Contas, Ministério Público ou do Poder Executivo do Gabinete Militar, e não está fazendo a parte operacional. Eu entendo que o modelo da polícia, ela teria que ser um modelo que, para mim, é o mais centrado, que foi a modificação, que por coincidência foi com o Estatuto, que é através da Polícia Rodoviária Federal. Você entra como agente e chega a ser inspetor, que equivale a delegado. E eu acho que a Polícia Militar, ela deveria ter uma mudança, todos deveriam entrar como soldado, na minha visão. E você ter uma carreira, não é? Essa estratificação soldado oficial, ela cria uma cisânia muito forte na tropa e contribui. Então, o debate que a gente tem que fazer é o seguinte, é sobre segurança, né? Claro que o Estatuto tem uma posição diferenciada, porque eu entendo que o Estatuto, no mundo onde ele foi aplicado, ele reduziu. Agora, repito, é necessário mais educação. Mais educação você resolve, sem dúvida nenhuma. Deputado Capitão Augusto. Vai, pode falar. Nós temos, obviamente, e sabemos da questão da importância da educação, da inclusão social para o aspecto da segurança pública. Mas nós temos que ver também que nós temos políticas para curto, médio e longo prazo. Esse investimento na inclusão social e na educação é a longo prazo. É daqui a 30 anos que nós vamos ver o resultado ou mais. E nós temos pressa agora. Então nós precisamos realmente primeiro rever, e não é que a gente está falando da questão do Estatuto de Desarmamento que vai resolver o problema da segurança. Não, a segurança é muito mais complexa do que parece. Né? Porque você tem a questão das instituições extremamente desvalorizadas, a questão da nossa legislação penal, que é um fiasco. A legislação penal induz realmente a impunidade. Só para você ter uma ideia, todas as contravenções penais elencadas não dão qualquer tipo de prisão. No nosso Código Penal, em todos os artigos que tipificam os crimes, 96% daquelas tipificações não levam à cadeia. E você precisa realmente endurecer a legislação penal. O que o Brasil acaba fazendo é pegar uma legislação de um país de primeiro mundo, da Suécia, da Suíça, dos Estados Unidos, e tenta trazer para nós aqui um país dominado pelo narcotráfico. Um país que a impunidade é gigantesca, que as nossas facções criminosas já estão começando a dominar outros países da América Latina.
E nós estamos tentando trazer uma realidade de legislação que é de país de primeiro mundo. Por que não traz também o endurecimento da legislação penal? Vai lá nos Estados Unidos, na Suécia, na Suíça, para ver se existe progressão da pena, saídas temporárias, visitas íntimas, como tem aqui. A nossa pena para homicídio, você deixa os filhos órfãos, viúva, os pais isolados, acaba com uma pessoa. Se você for réu primário com antecedentes próximos, com residência fixa, a sua pena é de 6 anos. 6 anos, ela cai para 1/6, 1 ano. 1 ano não dá cadeia. Então a pessoa não vai para a cadeia. Então o pessoal fica falando, né, mas é política de reclusão, mas é mesmo. Você tem ou a pena pecuniária, que mexe no bolso da pessoa, que funciona muito bem na parte do trânsito, como foi citado da Polícia Rodoviária Federal, para ver como é que funciona, que a pessoa sente, ou você tem o cerceamento da liberdade. Agora, os nossos códigos não dão nem uma coisa nem outra. É balela esse negócio de falar que é serviço à comunidade. Quem que fiscaliza isso? Não tem a menor possibilidade. Saídas temporárias, quem que fiscaliza a saída temporária para ver se a pessoa não está em bar, em local que não poderia, se está retornando para casa? Quem consegue fiscalizar? Uma utopia sem tamanho. Né? Não existe isso aí. Então o marginal ele pode ser tudo menos bobo. Ele coloca na balança. Então ele vê, eu vou partir para o tráfico. O tráfico nós tínhamos aprovado aqui que era para ser crime hediondo. Hediondo é insuscetível de qualquer graça. Começa com 15 anos de cadeia, sem progressão de pena, sem nada. E o Supremo Tribunal Federal fez o favor de falar que era inconstitucional. Então hoje, na prática, a pessoa pega com uma tonelada de cocaína, que é o que financia todo o contrabando de armas, a violência, as facções e tudo mais, essa pessoa vai ser condenada no máximo a 3 anos. E desafio se alguém trouxer alguma condenação acima disso. 3 anos, ele vai puxar no máximo 1 ano de cadeia de reclusão, de cerceamento da liberdade dele. Nesse 1 ano ele tem saída temporária, visita íntima à vontade, a farra do boi nas penitenciárias utilizando TV, celulares e por aí vai. Então é óbvio que para ele compensa, porque o pessoal não faz o tráfico de entorpecente por hobby, faz porque é altamente rentoso, dá muito dinheiro. O cara não quer entrar numa escola para começar a estudar 8, 12 anos e depois batalhar para cumprir expediente, para ganhar 1 salário mínimo, 2 salários mínimos. Ele prefere o caminho mais fácil, o vagabundo. Então ele vai fazer aviãozinho, com o aviãozinho ele já vai ganhar 1 salário mínimo por semana. Já começa por aí, já começa a entrar no mundo das drogas. E aí quando prende, ainda a gente avoca para o Estado a preocupação de recuperar essa pessoa. Mas ele não quer recuperar. Quase 90% dos presos são residentes no Brasil. E a gente fica apostando nessa política de recuperar. O que a gente pode fazer para o coitadinho? Vamos dar progressão da pena, vamos dar visita íntima, vamos dar saída temporária. E assim vai. Então gera essa sensação de impunidade gigante. Se o marginal sabe que se ele for pego, ele vai pegar 15 anos de cadeia, sem progressão da pena, sem visita íntima, né? 15 anos, ele começa a pensar se compensa o crime. Porque você inibe esses instintos animais, né, de violentos, né, através de punição. Da pessoa saber que ele vai ter uma punição exemplar. Agora, os nossos códigos é uma piada. A nossa Constituição Federal, que aliás não funciona só na segurança, o Ulisses Guimarães hoje devia ter vergonha de ter aprovado, né, e falado que é a nossa Constituição cidadã. Porque a saúde funciona no Brasil, a educação funciona, a segurança funciona, o Pacto Federativo funciona, a burocracia funciona, nada funciona no Brasil. Então, se nada funciona, não adianta ficar brigando nas leis. Tem que mexer na Constituição, uma coisa que é o cerne, uma Constituição que está com 30 anos completamente ultrapassada. Mais de 2.000 propostas de emendas constitucionais, uma colcha de retalhos à nossa Constituição. Então tem que ser rever por completo. Então não é só a questão do Estatuto de Desarmamento que vai resolver e solucionar o problema da segurança, mas pelo menos vai dar para aquele cidadão de bem a possibilidade de se defender e defender a família dele se precisar. Deputados, vamos fazer um intervalo e vamos voltar já. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando com os deputados Paulão, do PT de Alagoas, e o deputado Capitão Augusto, do PR de São Paulo. O tema é sobre as mudanças no Estatuto do Desarmamento. Deputado, o senhor estava citando, deputado Capitão Augusto, legislações de outros países, primeiro mundo. Essa questão de arma não tem como a gente não comparar um pouco com o que acontece nos Estados Unidos. De vez em quando vira manchete, um caso assim, triste, né, de invasão de escola, essas coisas. Lógico que toda a legislação americana não dá para comparar com a brasileira, mas se lá o FBI recebe denúncias e mesmo assim eles não conseguem evitar casos assim, uma liberação maior de armas no Brasil não pode descambar para alguma coisa
incontrolável? Nos Estados Unidos você compra arma no mercado. Né? Para quem for lá, no mercado vai lá e compra armas. Então é liberado realmente para todo americano. Isso aí até é uma cláusula da Constituição dele que tem 200 anos lá, a emenda deles. No nosso caso aqui, específico, nós não estamos falando de liberar arma para todo mundo. E também tem a questão do registro da arma, você ter a posse da arma e o porte de arma, e você poder andar armado. Então, para isso aí é só para alguns casos. Hoje o próprio Estatuto prevê a possibilidade de você ter o seu porte de arma. Se você fizer um exame psicotécnico, psicológico, fizer o treinamento, justificar para que você quer uma arma. Ah, eu moro no sítio, isolado, estou sendo ameaçado de morte, o local que eu moro lá é complicado. Então, você justifica isso aí para você poder andar com o porte de arma. Nós não estamos falando de uma liberação irrestrita para todo mundo, não, de jeito nenhum. É só para alguns casos. Mas e também a questão da posse da arma, o direito do cidadão de bem poder comprar a sua arma. Nos Estados Unidos é liberado o posse e o porte de armas. No nosso caso aqui, que nós estamos querendo uma flexibilização, que na realidade já existe hoje no Estatuto de Desarmamento. O único, porém, o problema é que centralizou na mão do delegado federal. Então, ficou um critério subjetivo dele. Se você vai tirar sua carteira de habilitação, você preenche todos os requisitos, passa por todas as etapas, no final você tem o direito à carteira de habilitação. Não pode a pessoa falar, não vou te dar. No caso do porte de arma, está desse jeito. Você passa por todas as etapas, justifica do porquê que você quer, tudo mais, e você vai solicitar e fala, não vou te dar. Então, existe uma política realmente do desarmamento entre os delegados que a gente quer que isso realmente mude, que haja uma flexibilização. Somente isso que nós estamos pedindo. Deputado Paulão, o senhor acredita que o Estatuto, essas mudanças no Estatuto do Desarmamento, a flexibilização, no centro de uma nova política de segurança pública, pode vir de uma outra forma, assim, agregar alguma coisa para melhorar a segurança pública no país? Veja bem, eu tenho posição, logicamente, contrária ao capitão Augusto em relação a essa liberalização que ele quer fazer do Estatuto de Desarmamento. Agora, pontualmente, eu acho que você tem que adaptar a realidade. Exemplo, hoje, a prerrogativa de você dar o porte de arma compete ao delegado da Polícia Federal. Acho que a Polícia Civil tem competência para fazer isso, né? Até outras autoridades. Então, a gente tem concordância em relação a essa situação. Eu queria fazer uma observação, então, à sua fala e a resposta do deputado, no caso dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem aquela visão liberal, né? Onde você compra arma como se fosse um comércio qualquer produto. O próprio Trump, né, que foi eleito e até do ponto de vista político considerado zebra, ele foi financiado pelo setor de arma. Mas esse último atentado que ocorreu na Flórida, o próprio Trump e a equipe dele de segurança já começa a rever e verifica que essa questão fundante nos Estados Unidos, que é muito forte, a concepção clube de armas, figuras, pode ter controle do Estado. Então, se os Estados Unidos, que é a meca da arma, ele começa a rever o processo, é necessário que a gente tenha aprendizado com isso. A outra questão, nesse ponto eu tenho concordância com o capitão Augusto. O capitão Augusto levantou qual o fato que está mudando o mundo e o Brasil. É a questão do cartel, do narcotráfico, né? Sem dúvida nenhuma. E ele, com razão, ataca. Veja bem, a intervenção no Rio de Janeiro está sendo nos morros, né? O ano passado, 2017, a Polícia Federal apreendeu 457 quilos de pasta de coca. Eu vou repetir. O ano 2017, a PF no Rio apreendeu 457 quilos de pasta de coca, que em tese pode chegar nesses locais. Nós tivemos, num helicóptero de um senador, 500 quilos. A discussão não está sendo priorizada os barões da coca, não é? Vai ser atacado só o Morro do Alemão ou vai ser atacado o posto em Ipanema, que por coincidência mora um ex-candidato a presidente da República? Todos sabem no Rio de Janeiro que em Ipanema, proporcionalmente, o Leblon é onde consome mais cocaína. Eu pergunto, só ataca o Morro do Alemão? Não vai para Ipanema? Vai chegar lá aquele mesmo processo de fiscalização que está no morro? Então, a questão é do varejo, a gente tem que discutir o atacado. Hoje, você já tem estudos, inclusive tem um jornalista que eu tive a oportunidade de ler os 2 livros dele, Camorra e 000, Calviano, que ele
tem que andar protegido, capitão Augusto, senão ele morre. E ele faz uma fala interessante. Cocaína é commodities. Ela está tão impregnada que ela já entrou no Wall Street. Um dos bancos mais poderosos do mundo, um banco inglês com sede em Hong Kong, HSBC, está envolvido na lavagem da cocaína. Não sou eu que estou dizendo. Então, uma parte da Wall Street, hoje, se a cocaína sai do mundo, ela quebra o Wall Street. Então, por que tem essa rede e esse volume imenso do processo? Porque você tem pessoas do poder público envolvido. Né? Então, você tem gente da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, políticos do Poder Judiciário. Então, uma rede que tem que ser modificada. Eu concordo com o capitão Augusto. A gente está caminhando para a concordância. Porque o barão da coca, de repente, tem uma penalização pequena. E aquele usuário que, pela primeira vez, principalmente o adolescente, querendo descobrir o mundo, que está errado, e você usa o cigarro de maconha e, de repente, está na prisão. A maioria do sistema prisional são pessoas que usaram droga pela primeira vez. Foi o caso daquela moça grávida, que a juíza determinou a prisão dela. Ainda bem que o CNJ, via Supremo Tribunal, o STJ, teve a sensibilidade. Então, veja bem, a gente tem que discutir também uma outra discussão que o mundo está fazendo sobre a droga. Não é que eu defenda a liberalização. Agora, os barões da cocaína, esses continuam impunes. Enquanto isso, o varejo, que é capturado por não ter condições de o Estado oferecer um emprego, aí, de repente, ele vai ser o aviãozinho do tráfico ganhando salário mínimo e, a partir daí, ele descamba. E, por último, houve intervenção no Rio de Janeiro que não está entre as 10 cidades mais violentas do Brasil. Não está. A próxima intervenção desse presidente ilegítimo vai ser em São Paulo, porque o Comando Vermelho ele tem uma capilaridade pequena. O PCC de São Paulo ele está em todo o Brasil. O grande câncer do narcotráfico, da estrutura no Brasil, está em São Paulo. O presidente Temer vai ter coragem de fazer intervenção em São Paulo? O capitão Augusto sabe. Há alguns anos atrás, você tinha o jogo do bicho, dominado pelo Castor de Andrade. Até então era normal fazer parte da cultura. Quando o jogo do bicho se associou à violência, o narcotráfico, mudou. E quem fez essa mudança? Um ex-capitão do Exército, que hoje comanda o narcotráfico, o jogo do bicho no Rio de Janeiro. Deputados, existe um clima para votação de projetos de segurança na Câmara, o presidente Rodrigo Maia está em discussão, vai discutir com líderes, vão votar projetos. Nessa área de segurança, esse tema flexibilizar o Estatuto do Desarmamento tem chance de entrar nesse pacote de aprovação agora, deputado? É o momento oportuno, realmente, para a gente discutir tudo na questão da segurança. A questão das polícias, a questão das drogas, como o próprio Paulão falou, que não é só também os grandes, viu, Paulão? A gente tem que começar a responsabilizar também quem financia todo o sistema do narcotráfico, que é o usuário, que nós descriminalizamos por completo. Então, eu sou de uma política mais até dura, realmente, para que ele também tenha a sua parcela de responsabilidade. Porque não adianta, realmente, no Rio de Janeiro, que é o grande problema hoje da questão da segurança, durante o dia, passeatas contra o combate à violência, e à noite, esse pessoal que está pedindo o fim da violência vai lá comprar droga, usar droga, financiar quem está praticando toda aquela violência. Então, você precisa ver a questão do sistema penitenciário. O sistema penitenciário hoje está com déficit de 400 mil vagas. Que também tem que ser discutido, em que pese eu também ser de uma linha mais dura de direita, as condições dos presídios nossos são condições subhumanas, né, que lá não vai recuperar ninguém. Então você precisa realmente até, talvez, partir para o lado de uma privatização parcial ou aumentar os presídios federais, porque não tem condições realmente de tentar recuperar ninguém nos presídios. Então a questão do Estatuto do Desarmamento é um dos pontos que também deve ser discutido neste momento. E volto a falar, né? Primeiro que foi aprovado, foi feito um plebiscito, que foi até gasto muito dinheiro público em cima disso aí, e não foi respeitado o plebiscito, que falou não ao desarmamento. E mesmo assim foi colocado à força e votado aqui lá, contrariando o plebiscito. Né? Se você vai fazer uma consulta popular, já não querendo ouvir a população, por que você faz a consulta? Então você precisa rever. Então eu volto a falar que a nossa preocupação realmente é com o cidadão de bem. É com aquela pessoa que realmente precisa de arma, aquela pessoa que está sendo ameaçada, aquela pessoa que mora afastada, que mora no sítio, mora na zona rural, né, que precisa ter uma arma, se alguém chegar, pelo menos para ele ter a oportunidade
de se defender e defender a família dele, e não ficar assistindo a esposa sendo estuprada, a filha sendo estuprada, os filhos sendo assassinados, na frente ele não poder fazer absolutamente nada. Então serão casos mais pontuais, que a gente quer realmente essa questão do porte de arma e, obviamente, uma flexibilização maior para o posse de arma, para aquela pessoa que quer ter a sua arma só em casa, só principalmente na zona rural, que é algo que tem que ser revisto urgentemente. O que nós estamos pedindo para ser incluído na pauta agora, né, é essa questão, né, da zona rural, da área rural, dos proprietários ter o seu direito a porte de arma. Mas é o momento, sim, da gente estar discutindo o Estatuto de Desarmamento. Ok, deputado Paulão, rapidamente para encerrar, como é que o senhor pretende Veja bem, em relação ao que o capitão Augusto levanta, primeiro que o porte de arma, a arma é um instrumento para matar. Se essa pessoa não tiver um treinamento, sem dúvida nenhuma, isso pode agravar a violência. Quando você faz um pacto social e entende que essa questão do arma é tão singular, tão especial como o Código Penal, que compete ao Estado fazer isso, a única preocupação que o capitão Augusto que a gente tem é se tiver várias flexibilização de porte de arma, aí vai chegar um momento que você pode esvaziar até o papel da polícia, né? Na realidade, eu defendo, eu sou mais radical que o senhor, eu entendo que é um papel da polícia. Agora, esse modelo de polícia ele tem que ser discutido, né? Está próximo ao cidadão. E o problema não é só orçamentário e financeiro, não. Se você fizer um levantamento, proporcionalmente, exemplo do Rio de Janeiro, a política pública que teve mais recursos foi a segurança, proporcionalmente mais do que a educação e saúde. Na realidade, o que a gente tem que discutir é um novo modelo, é um modelo integrado. A sociedade não está preocupada se quem vai dar segurança a ela é um policial fardado, civil, se é Polícia Federal, Rodoviária, Forças Armadas, Guarda Municipal. Ela quer segurança. Agora, o que a gente percebe é que essa integração na prática não existe. Você tem uma divisão imensa dentro da Polícia Federal, exemplo. Agente não tem diálogo com delegados. Inclusive, um dado que eu já disse aqui, inclusive no outro programa, você tem mais de 15 suicídios de agentes dentro da Polícia Federal no local de trabalho. Isso é gravíssimo. O conflito é muito intenso. A polícia mais harmoniosa é a Polícia Rodoviária Federal. A polícia militar também tem uma estrutura que tem que ser repensada. Então, eu avalio que a gente teria que discutir isso e ouvindo a sociedade. Segurança é tão especial que não dá somente para os técnicos opinarem. A sociedade tem que opinar junto com os técnicos, com a segurança para dar qualidade de vida ao Brasil. Esse é um grande desafio. Não é fácil essa tarefa. Ok, deputados, essa discussão continua hoje, sempre no plenário aqui. Bom, o Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Mariana Pschittig e conversei com os deputados Paulão, do PT de Alagoas, e o deputado Capitão Augusto, do PR de São Paulo, sobre o fim do Estatuto do Desarmamento. Você pode rever esta e outras edições na nossa página na internet ou no YouTube. E você também pode opinar sobre as mudanças no Estatuto do Desarmamento. Entre no site edemocracia.câmara.leg.br e participe das discussões. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Tchau.